Fala turma, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E mais um vídeo da nossa série, tá? De o que fazer para ser consistente no day trade. E mais uma vez eu volto a frisar aqui que o que precisa ser feito necessariamente é, primeiro de tudo, aprender uma técnica. Dentro dessa técnica existem N maneiras de você procurar oportunidades. E essas oportunidades, cada uma delas são vistas, são analisadas tecnicamente de uma forma diferente da outra. E você vai se adaptar a umas e não vai se adaptar às outras. Ou, se você quiser aprender tudo de uma vez, você não vai aprender nada. Tá? Então, nesse primeiro momento, se você é um aprendiz, se você está buscando desenvolver em cima de uma técnica, você deve focar. Foca em uma determinada estratégia e em um determinado, digamos, setup que vai te direcionar, que vai nortear as suas decisões. E depois, conforme você for se desenvolvendo dentro desse setup, dessa estratégia, você começa a buscar aprender outros tipos de entradas, outras estratégias, enfim. Tá? Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui no gráfico diário? Tá? O que nós tínhamos, na verdade, na nossa avaliação, tínhamos aqui a seguinte situação para ontem. Tá? Ontem foi esse dia. Nós avaliamos a máxima desse dia, a mínima. O mercado deixou um imbalance aqui, ó, tá? Um gap, tá? Entre o fechamento com essa abertura. Tá? Então existia uma probabilidade muito grande do mercado voltar para essa região para fazer um rebalanceamento, para testar essa região virgem, como que foi a negociação ou como será a negociação aqui dentro. Tá? O algoritmo trabalha dessa forma. Portanto, o que ele faz? Ele entra nesse movimento de venda, captura a liquidez dentro dessa região, abaixo dessa mínima e faz o movimento de volta. Tá? Dando boas oportunidades compradoras. Beleza? Eu consegui pegar duas oportunidades, uma nesse primeiro toque e outra aqui embaixo no fechamento. Tá bom? Então, tínhamos marcado esse order block. Agora, pela manhã, antes de começar o vídeo, eu marquei o pavio dele, tá? Para vocês verem o quanto é importante a gente entender uma marcação. O mercado tinha esse order block vendedor, o mercado fez o movimento para baixo e na volta ele testa a região, tá? Fecha bem em cima do fechamento desse order block, da abertura, perdão. Deixa um pavio, tá? Ou seja, ele rejeita o corpo desse order block. Então, identificamos aqui uma possibilidade de o vendedor estar atuando, tá? Do institucional atuando. E o objetivo principal era a captura de liquidez abaixo dessa região. Tá? No primeiro movimento, ele faz um sweep de liquidez, a gente vai ver nos gráficos com time frames menores. Aqui na entrada do imbalance, faz um sweep e devolve a movimentação para cima. Tá? Depois ele quebra o fundo, tá? Captura a liquidez abaixo da primeira região de fundo que nós tínhamos. Testa que é a mínima, deixa um order block para subir novamente. Tá? Na parte inferior temos esse sell side liquidity, esse sell side liquidity e um order block. Beleza? Esse order block não foi mitigado ainda. O mercado está em processo de mitigação, tá? Em desenvolvimento de mitigação, que é uma movimentação de alta e ele vem trabalhando movimentos de escadinha, tá? Até o order block para depois continuar a movimentação principal. E caso ele venha fazer esse tipo de movimentação, tá? O objetivo é ele buscar a liquidez dentro dessa região, capturar essa liquidez e transportar essa liquidez para as zonas superiores. Ok? Então, zonas de demanda, tá? Ou seja, o mercado está comprando com desconto, tá? Para buscar vender em regiões de prêmio, tá? Em regiões em que ele pode capturar a liquidez aonde? Em cima desses dois buy-side liquidities posicionados nessas máximas. Tá? Por que são buy-side liquidity? Porque esses vendedores que conseguiram deslocar o preço para baixo nesses dois candles, eles podem
estopar essas posições vendidas. Tá? E caso os stops sejam acionados, eles geram ordens de compra, fazendo com que o preço suba, e o algoritmo que comprou nessa região vai vender para essas ordens de stop, tá? Zerando toda a liquidez capturada na parte inferior. Então ele captura essa liquidez, transporta a liquidez para zonas menos líquidas, ok? Então ele mesmo traz a demanda para zonas de oferta, zonas de prêmio, tá? Então é importante o entendimento dessas zonas de prêmio, tá? E desconto, tá? Conceito aí de oferta e demanda, beleza, pessoal? Então a expectativa que a gente tem, baseado nessa movimentação de alta, baseado nesta região de defesa dos compradores, tá? E por que a gente identifica isso? A quantidade de pavis que foram deixados nas negociações quando tocaram essa linha amarela, que é a região, que é essa região. Ó, o mercado sempre que toca deixa um pavio e após alguns dias, né, ele faz o rompimento. Ele vem capturar a liquidez acima dessa região e acima dessa região. Capturando a liquidez, tá? Esses compradores que possivelmente capturaram essa liquidez nessa região, transportaram a liquidez, esse dinheiro para a zona de prêmio e estão fazendo agora um movimento de desconto em direção a regiões mais baratas. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, analisando o gráfico diário, onde nós temos aqui, deixa eu apagar esse retângulo, nós temos aqui a máxima de ontem, ok? Máxima e a mínima. Certo, pessoal? Máximas e mínimas de ontem são regiões de liquidez, regiões em que o mercado pode estar testando para captura de liquidez. Beleza? Houve uma defesa por parte dos comprados, uma captura aqui nessa região, tá? Equilibrando o imbalance anterior, fazendo com que o preço possa engatar uma alta para novamente testar essas regiões. Tá? Então a possibilidade dele voltar aqui devido a esse pavio pode ser reduzida, mas existe liquidez posicionada nessas partes. Então a gente ainda mantém essa expectativa. Okay? O mercado ainda não fez um movimento de captura mais profunda dentro desse order block, então a gente vai ficar de olho nesse movimento. Tá? Eu não vou vender no primeiro toque, tá? Devido à movimentação principal ser compradora, então eu vou esperar um pouco, esperar uma definição, realmente uma vontade de sair dessa região por parte dos vendedores, para que eu tome uma decisão de entrada vendido. Beleza? Já no gráfico de 60 minutos, ó, todas as marcações que nós tínhamos ali estão aqui, ok? Vamos só fazer um pequeno ajuste aqui para ficar melhor desenhado. Temos aqui as máximas e mínimas, o order block posicionado no diário e as duas regiões de buy side liquidity, order block no diário e posições de sell side liquidity. Tá? Temos aqui também uma posição de sell side liquidity observada no gráfico de 60 minutos, que é a mínima do dia 27. Essa mínima ainda não foi testada, beleza? Então, entre este fechamento e essa região aqui, ó, podemos transportar esse imbalance para esta região, certo? Tá? Esse imbalance está dentro dessa região aqui. Então a gente pode transportar aqui para ficar de olho nessa região, tá bom? Então o que nós temos aqui que pode atrair o mercado para baixo? Temos esse sell side liquidity, um imbalance, e a mínima aqui se torna um sell side liquidity. Então ainda temos uma probabilidade no gráfico de 60 minutos que pode fazer uma movimentação baixista. Tá bom, pessoal? Então a gente percebe o mercado meio engasopado, vamos falar assim, meio congestionado aqui nessa região. E vamos avaliar agora o gráfico de 5 minutos. O que nós temos aqui no gráfico de 5 minutos? Tínhamos esse order block, ele foi mitigado aqui nessa região, o preço cedeu, tá? Não voltou mais para ele, vamos ficar de olho, tá bom? Esse order block aqui também na parte superior também não foi mitigado. Deixa eu só manter uma linha pontilhada para manter o padrão. E agora vamos para o gráfico de
do intraday, né? Gráfico de 5 minutos no intraday. Vamos fixar aqui. Vamos lá, o que ele deixou para nós, pessoal? Aqui na abertura não tínhamos uma região, tínhamos esse order block aqui, o mercado passou direto por ele, testou, subiu, voltou, não consigo identificar a não ser esse gap, tá? Uma região de imbalance. Vamos desenhar ele aqui. O imbalance até o fechamento. Beleza, tá? Temos essa região de imbalance. O mercado testa o imbalance e cede. Beleza? Então, durante esse movimento que eu falei para vocês, ó, o imbalance estava aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Movimento de esse era o movimento, ele faz um sweep, captura a liquidez abaixo dessa mínima, tá? Ele rompe essa mínima, capturando a liquidez nesse movimento sweep, consegui pegar uma compra aqui e sair nessa região, tá? Na verdade, ele me tirou no trailing stop, meu trailing stop estava por aqui, depois que ele rompe, eu acreditava que ele pudesse vir fechar esse imbalance, que era o meu alvo principal. Eu tentei isso por 2 vezes, tá? Tentei isso nesses 2 sweeps aqui, ó. Quando ele faz o movimento, ele esboça uma reação. É lógico que a gente consegue ver isso melhor, pegar uma entrada mais refinada no gráfico de 1 minuto, mas ele testa aqui esse quase que cravando aqui o fechamento do gap, do imbalance, levando o preço para cima novamente, testando essa região desse pavio, tá? Região de defesa aqui no pavio. Beleza? Tá? Então eu fiz essa compra e fiz essa compra também. Beleza? Trouxe o movimento, eu zerei praticamente aqui embaixo, ó, que eu acreditava que ele pudesse subir um pouco mais. Bobeei, tá? Isso eu tenho que confessar, que às vezes a gente fica... E é importante a gente pontuar isso, porque temos que trabalhar um pouco da ganância, tá, pessoal? No sentido de que a zerada tem que ser técnica. Tá, eu esperava essa captura de liquidez acima dessa região para fechamento do imbalance, porém o mercado não me mostrou isso. Coloquei o trailing stop bem pertinho aqui, ele acabou me tirando, tá? Se eu tivesse deixado no início, que estava aqui, ó, poderia ter pego um trade um pouco melhor, tá bom? Mas como se não me traz resultados, eu peguei 650 pontos comprando daqui de baixo até aqui, que é um trade excelente. Aqui nesse daqui foram 500 e poucos pontos também, tá bom? Sofri uns stops aqui no meio do caminho, fiquei tentando a defesa dessas regiões e acabei sofrendo alguns stops, tá bom? Faz parte e o importante é a gente se proteger, colocar um stop curto para que quando a gente entre, a gente consiga extrair muito valor do mercado, tá bom, pessoal? Bom, o que nós temos aqui no gráfico de 5 minutos? Temos esse imbalance que eu vou manter. Esse daqui ele foi totalmente capturado, então eu vou eliminar. E o que nós temos nessa movimentação aqui no intraday, tá bom? Se eu buscar essa pernada como minha pernada de referência, temos os 50% para cima, tá? 50% da pernada mais ou menos aqui nessa região, como sendo uma região de prêmio, e abaixo uma região de desconto. Portanto, eu tenho este order block, que já foi defendido, tá? Esse order block. Então, eu vou considerar o order block da linha aqui, ó, esse cara, tá? Ele também foi mitigado, mas eu vou manter esse carinha. Opa, perdão, escolhi o template errado. Esse cara aqui, aplica, beleza. Esse order block aqui, eu vou manter ele aqui por enquanto. E na parte inferior, peço desculpas aí pelo cachorrinho, tá, pessoal? Então, temos aqui o order block na parte inferior, que seria esse carinha. Beleza? Este candle preto aqui, ó, tá? Só mudar a configuração para azul.
Beleza, temos um order block comprador. Podemos considerar aqui toda essa região, tá, turma? Do pavio dele como sendo uma região de interesse, tá bom? Então, essa região aqui do order block, eu vou ficar de olho caso o mercado venha até ela. É uma compra, eu vejo, tá, pela minha avaliação, uma compra um pouquinho arriscada, pois nós temos liquidez, zona de liquidez abaixo dessas regiões, ó, tá? Então, ó, sell side liquidity, buy side liquidity. Então eu vou ficar de olho, vou ficar esperto nessas regiões para a gente não ser estopado de bobeira. Às vezes compensa esperar um pouquinho, deixar o mercado capturar toda essa liquidez para depois entrarmos numa posição mais favorável, tá? Bom, pessoal, eu vejo esse carinha aqui, aí, como esse order block já foi mitigado, eu vou manter esse order block aqui, ó, esse cara verde aqui, ó, beleza? Como sendo a referência para uma entrada vendedora, tá bom? O mercado ainda não voltou para ele, então eu vou esperar o comportamento aqui em cima, tá bom? Essa é a avaliação que eu faço para o dia de hoje. Eu espero que eu possa contribuir um pouco mais com você que está começando aí, ou aqueles que já estão no day trade, no trade por mais tempo. Eu espero que eu possa estar contribuindo com a evolução de vocês, com as informações que a gente vem trazendo aqui para todos vocês, tá bom? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, né? Já é quarta-feira, tá? É um excelente início de mês. E é isso aí, galera. Quem tiver interessado em fazer parte do nosso grupo no Telegram, tá? Eu vou colocando informações ali, é um grupo de discussão. Quem quiser se aprofundar e trocar ideias e informações de mercado, fiquem à vontade, o link vai estar abaixo na descrição desse vídeo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais na metodologia que eu criei, nos 5 passos que eu desenvolvi, tá? Que estão me trazendo cada vez mais a consistência, tá? Tudo é um processo contínuo, e a gente nunca pode se acomodar. Então, eu falo que o meu processo de consistência, o meu estado de consistência, ele está sendo diariamente testado, e a gente tem que colocar à prova todo o nosso conhecimento, e por isso ele está em constante desenvolvimento. Beleza? Eu espero que eu consiga ajudar vocês, e se vocês puderem, se for do agrado de vocês, não custa nada, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com quem tem interesse, quem está começando, quem quer se desenvolver um pouco mais na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. E é isso, turma. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira para vocês. Ótimos negócios. Grande abraço e até mais.